Bem-vindos a mais um episódio do Pode Medicar. Hoje aqui com a gente o assunto vai render. Gente, vai. Não é? Vai. Que atualidade, meu Deus. É isso aí. Vamos bater um papo com uma neurologista infantil. Isso aí. A doutora Ellen. Tem tanta coisa acontecendo hoje em dia com as crianças que a gente observa, né? Nossa, tá demais, gente. Nada mais atual do que a gente trazer aqui ela maravilhosa, a doutora Ellen Teixeira, né, pediatra, neurologista infantil, com formação em Botucatu, né, minha amiga? Conta aí pra gente quem é a Ellen. Tudo bem, meninas? Que bom vocês estão aqui, joia? Graças a Deus. Mineira, como sempre, vocês viram pelo... Vocês estão joia. Vocês estão joia de Minas, né, Botucatu, enfim. E parou em São Mateus. Ela é de São tudo Mateus, certo. né? Valéria, olha, assim, Mirella já me conhece. Eu sou neurologista infantil, existem várias especialidades e hoje voltado para a área infantil, tem endocrinopediatra, tem gastropediatra, nefrologista pediatra e hoje é o neurologista infantil. Hoje eu atuo de 0 a 18 anos, né? Até os 18 anos eu sigo as crianças. Alguns ainda permanecem aqui, não querem ir embora. As crianças grandinhas. Gente, Alguns eu não tinha querem... tanta vergonha, gente, quando era grande demais. Então, Mirella, alguns não querem ir embora do consultório. Mas, de fato, eu sou pediatra de formação. Na verdade, a faculdade eu fiz em Colatina, na Unesc. E pediatria eu fiz em Bauru, na FAMESP. Depois fiz neurologia infantil na Unesp Botucatu. E aí fiz ainda uma subespecialidade, que é a neurofisiologia, também lá. Hoje eu faço eletroencefalograma. Tenho formação em eletroneuromiografia, que são exames musculares. Aí são exames mais específicos dentro da neurologia. Aí faço em adulto e criança. Lá na clínica nós fazemos tanto em adulto quanto criança. Olha, vamos lá, então. Você fala em São Mateus, tá, gente? Não Isso. precisamos sair. Que bom. Você falou dessa questão muscular. Eu ia começar a falar que a gente fala em neuro, já pensou logo em cabeça, né? Isso. Mas essa questão muscular, se você trata, no caso, a AMI, por exemplo? Sim, AMI. É o nosso caso. O diagnóstico, inclusive, a AMI é é feito atrofia muscular? Aminotrófica. Isso, espinhal. Aí espinhal. Tem as subespecializações, né? Subdivisões que a gente fala. E aí o diagnóstico é feito pelo neurologista infantil ou neuropediatra. Neurologista infantil, neuropediatra, mesma coisa. Só o que diferencia, às vezes, é o seu local de formação, né? Tá. Mas esses diagnósticos clínicos, né? Na primeira infância e tudo, são feitos por nós. E tem muitos casos de AMI aqui na nossa região? Acho que então, não. Uma coisa mais... Não Graças tem. a Deus, né? Sim. Porque, bom, poxa, sim. é tão difícil, né? Cruel, vamos dizer assim. Sim. Ainda estamos avançando na questão, principalmente de testes genéticos. Tem criança que nasce, morre e não é diagnosticado? Sim, espalhado aí pelo Brasil todo, pelo nosso estado e tudo. Mas hoje tem se falado mais em acesso. Nós não somos em muitos hoje aqui no estado, né? O neurologista infantil, o neuropediatra já é bem restrito. Quem dirá os testes genéticos, questão de custo e tudo. Mas tem falado mais em doenças genéticas, transtornos. A AMI é uma doença genética? Porque eu acompanho uma mãe, não sei se você conhece a AMI Joaquim. Sim. E ela tem uma menina, maiorzinha já, a Pietra, se não me engano o nome dela. Aí teve o Joaquim. Aí o Joaquim tem AMI, assim, ele não interage mesmo. Sim. E ela vive para aquele menino. Aí teve uma outra que morreu, aí teve outro menino que também tem AMI. Só que esse conseguiu esse medicamento que é caríssimo, logo, e ele anda, tem uma vida normal. Sim. Bem diferente do outro que não foi diagnosticado tão cedo. O que melhorou isso aí? O diagnóstico, que é o que hoje... O diagnóstico precoce, né? E talvez aí um aumento da procura, ou porque... Informação. E porque o neuropediatra, porque o neurologista infantil, né? E a gente começa a pensar sobre isso. Informação e também melhora da tecnologia, né? O acesso. Sim. Por exemplo, antigamente, só tínhamos uma ressonância. Para se conseguir uma ressonância, você levava anos, né? Assim, caríssimo, um negócio bem difícil e longínquo. Hoje não, tranquilamente você faz uma tomografia, assim, tranquilamente dentro de um padrão. Tem um custo, mas tem um custo, mas algo, assim, bem menos do que... Mais acessível, né? Mas em relação à AMI, é uma questão genética, porque a mãe teve 2 ou 3 filhos, se não me engano, com isso. Por quê? Então, aí depende do subtipo, e aí esses estudos genéticos trazem isso aí pra gente, né? E aí que bom que ela conseguiu acesso pro segundo, né? Isso aí é a evolução da medicina, né? E aí, por exemplo, a neurologia, ela muda de acordo de tempos em tempos. Hoje nós vamos falar de várias situações aqui, mas amanhã não é dessa forma que eu estou falando. Então, as coisas, elas são muito
Sim. Né? Quando você decidiu fazer a neuro, porque hoje em dia a neurologia infantil tá no auge, né? Por causa de doenças que vamos falar aqui, né? E de neuro, Sim. que você vai explicar do processamento, que não é uma doença, certo? Mas, e aí, a Ellen lá do passado, quando ela resolveu fazer neurologia? Conta pra gente, por que isso? Tá, uma ótima pergunta e dificílima de responder, mas por que neurologia infantil, né, Mirella? Fala um pouquinho sobre mim, na verdade, né? A Ellen é uma pessoa que gosta de cuidar, que é extremamente atenciosa e fala muito da minha personalidade, uma pessoa calma, né? Se eu tivesse que falar, resumindo em uma palavra, seria cuidado. Desde criança eu sou assim, gosto, né, super atenciosa, e acho que vem muito do perfil familiar de que eu me inspirei, né, Mirella? Hoje a minha avó, Julieta, vem dela isso aí. E aí eu ficava na barra da saia dela dia e noite lá na roça, nós somos do interior de Minas. E aí vi ela o tempo todo cuidando, dentro do padrão. O pessoal de interior e mineiro ainda é muito acolhedor. E eu sempre vi ela me ensinando, olha, Ellen, nós temos que ser solícitos, nós vamos, do jeitinho dela, né? Muito simples. Nós vamos visitar alguém, prepara um bolo. Você pode ter certeza que se eu for te visitar, eu não chego na sua casa de mãos vazias. Vou te passar isso, vai pra Linhares, desses dias. Então, assim, vem muito disso aí, assim, ó, o quanto você é agradável, o quanto você consegue ajudar, o quanto você consegue contribuir, mesmo na simplicidade. Será que você consegue preparar um bolo e levar para alguém? Então, assim, eu lembro muito bem dela juntando as coisas para visitar os parentes ou para alguém que chegou e sendo solista. E isso vem, e a medicina, eu acho que nasceu comigo. Com 2 aninhos, eu quero ser médica. E ninguém é médico na minha família. Olha. O primeiro médico da família sou eu. Hoje tem minha irmã, mas a princípio só. Então, primeiro, eu acho que é uma coisa que Deus determina, né? Eu acredito de alguma forma. Então, 2 anos eu quero ser médica. Mas essa menina quer ser médica? Não, né? E assim, sou bem do interior, então vocês imaginam essa perspectiva. E aí eu fui estudando e veio o vestibular. Aí, vestibular, na faculdade, eu me encantei pela neuro. Por quê? O cérebro que comanda o corpo. Nós estamos falando da AME, né? Então, assim, o cérebro comanda as outras especialidades que me desculpem. Mas o cabeça é a cabeça, né, gente? Né? O cabeça não. E aí, de repente, eu me vi com uma matéria que o cérebro comanda tudo. Se ele não vai bem, nada vai bem. O coração não vai bem, os hormônios não vão bem e outras coisas não vão bem. Ele é o maestro. E isso, eu falei assim, por que não? E aí vem muito de, assim, eu sou muito de olhar, poxa, se um consegue, eu também posso conseguir. Claro. E assim, talvez a segunda palavra seria esforço. E eu venho desse esforço, sabe? Sempre fui estudiosa, e daí eu falei, é o cérebro. E de repente me formei e precisei trabalhar. Aí você vai trabalhar e, assim, recém-formado precisa de dinheiro. Precisa. E aí eu me vi na pediatria. Acho que meu jeito, e sempre gostei de... vou ser pediatra. Aí vai vestibular, isso, passei. Quando eu cheguei na pediatria, eu falei assim, olha, mas... pediatria é legal e tudo, mas eu sempre gostei do mais, né? E aí foi uma dúvida, porque o meu negócio é emergência. Fui emergencista pediátrica há muito tempo em São Paulo. Então foi uma coisa assim, que me encanta. Até hoje, quando eu vejo o barulho de uma ambulância, isso me chama muito a atenção. E eu gosto muito, Mirella. Talvez a minha segunda paixão seria adrenalina. Eu também não, eu amo criança. Eu também. Acho que a minha segunda paixão seria a emergência infantil. E aí quem trabalhou comigo lá sabe que eu gostava. O olhinho dela brilhou, E aí eu pensei assim, vou ser emergencista, mas aí eu fiquei, e o cérebro? E o cuidar? E quem é a Ellen? E como é que fica? E de repente me vi com a neurologia infantil. E foi uma coisa, Mirella, porque Valéria, não é uma área que todo mundo gosta. Não, é muito difícil. Por isso que eu te perguntei, né? Nós somos eu falei mais cedo, nós somos em poucos. Né? Eu não sei te falar, nem quantificar assim, quantos no país, mas a gente consegue tranquilamente quantificar no país enquanto nós somos. O vestibular é difícil, os anos também. Você tem que fazer um pré-requisito para ser neurologista infantil. Você tem que ser ou neurologista ou pediatra de formação. Então, você fica muito tempo ali. E aí, eu me vi... Aí, às vezes, as pessoas, mas Ellen, você não vê resultado, você não vê cura nessas crianças. É um pouco difícil, né? Você não vê cura nessas crianças. Como que você escolheu? Eu falei assim... A beleza está nos olhos de quem vê, né? Olha. A beleza não tem jeito. A minha beleza é o quê? Eu poder contribuir com a... Se eu não puder cuidar, se eu não puder curar, eu posso cuidar. Mas você opera a criança? Não, eu só atendo clinicamente. Assim, gente, porque operar já é demais, né? Não, então, mas eu tenho os colegas que gostam, mas aí a cirurgia não era... Ela é a parte clínica. É o cuidado ali, né? O acolhimento. Então, exatamente. É assim que eu penso. Porque os pais devem chegar muito perdidos, né, Ellen? Pra você. Então, Mirella, e aí eu falo por
mim, tá, gente? Porque eu chorei, mas tudo bem, vamos lá, conta. E então eu me pego, às vezes, fazendo essa... Se tem uma notícia difícil para dar, ou eu vou dizer ruim, que seja dado por mim, da melhor forma possível, que pelo menos a forma como eu considero, da forma mais humana, mais acolhedora. Né? Mãe de então, dois. Isso era uma outra coisa que eu ia falar, assim, é uma outra coisa que mudou muito a minha vida, porque a forma de eu dar o diagnóstico é diferente. Eu fui neurologista infantil antes de ser mãe, eu fui uma antes e uma depois. Como que você ficaria à vontade em receber algum tipo de diagnóstico de algum filho seu, Deus o livre, é a maneira que você passa para a mãe do seu exatamente. paciente, né? Então, assim, quando alguém me pergunta como que eu não vejo o resultado, que não tem cura, como você escolheu essa por quê, profissão, né? porque eu falo exatamente isso. Quando eu falo que a beleza está nos olhos de quem vê, é verdade. Sim. Porque, assim, a minha gratificação é poder ajudar o seu filho. A minha gratificação é poder contribuir. Não, né? E eu choro com os pacientes, porque eu me envolvo, né? Assim, eles ficam difícil, muito tempo, né? Ali. Depois de quase 3 anos de tratamento, ele fala, bom dia, doutora Ellen. Que lindo. E lá no consultório, eu tenho uns bonequinhos na frente, justamente para ver como que eles interagem. Aí ele me pediu, da forminha dele, eu quero o Batman. Meu filho, pode escolher o que você quiser. O Batman, o Robin, o Flash, todos eles. Vamos falar de autismo, então. Você falou agora de autismo. Sim. Eu pensei muito nesse autismo. Vou dar o exemplo do filho do Marcos Mion. Sim. Que é um autismo nível o que ali? A nível 3. Nível 3, que é um dos mais fortes, vamos dizer assim. Sim. Aí tem gente que fala assim, que eu já ouvi gente falando, nossa, mas tá nascendo tanta criança com autismo. Eu falei assim, gente, mas calma. Eu pensando com os meus botões, né? É tanta criança nascendo com autismo ou é a medicina evoluindo e diagnosticando essas crianças? Porque antigamente, quando nascia as crianças assim, tem problema. O filho de fulano tem problema. Não sabia que seria, por exemplo, um autismo. Ou realmente a alimentação, o estilo de vida, a qualidade de vida, enfim, tem influenciado para que nasçam mais pessoas com autismo? Essa é uma ótima pergunta. Especula-se muito. Hoje fala-se assim, de N coisas. Mas, a princípio, o que melhorou foi o diagnóstico. Uma criança, ela ia para a escola só com 6 anos de idade. Então, ela ficava até 6 anos sem acesso à escola. Hoje, ela tem que ir obrigatoriamente a partir dos 4. Se ela chega com 4 anos na escola e não fala, a escola chama. Então, ela já pegou um nicho maior do que pegaria com 6 anos. E hoje, você vê o que também? Falar muito sobre isso, né? Antigamente, você não via uma criança com a particularidade no supermercado, sim, na padaria. Hoje, não. Você vê ele identificado. Sim. A inclusão, né? Então, a impressão que a gente tem é que aumentou os casos. Sim, aumentou os diagnósticos. Mas por que aumentou o diagnóstico? Porque fala-se mais o acesso a médico, o acesso à informação, à tecnologia. A pandemia, por exemplo, foi assim... em muitos aspectos negativos, né? Em quase todos. Mas a informação chegou no período da pandemia porque todo mundo ficou em casa. Sim. Assistia um podcast, assistia uma aula. E acabou por falar. Por exemplo, os transtornos de aprendizagem, hoje sabe-se melhor porque foi todo mundo buscar informação, ou né? Os pais ficaram em casa e viram que o filho não aprendia nada, isso, né? Por exemplo, né? Ou não estava falando porque a babá não pôde mais, né? Então, a princípio, o aumento dos casos do autismo deve-se evolução da medicina. Principalmente assim, a melhora do diagnóstico. Sim. A idade também que reduziu. Então, assim, hoje fala-se muito sobre 2 anos. Criança com 2 anos, ela tem que falar. Tem um número X lá no cartãozinho de vacina. Aquele cartão de vacina que a gente, né, leva a criança, sim, e tudo, sim, ele é importantíssimo. O pessoal da pediatria aborda e tem que abordar mesmo. O autismo é um transtorno. Isso. Conta, né, pra gente o que é o autismo. O que é o autismo e por que ele existe? Assim. Esses níveis que fala também. É culpa da alimentação da mãe, é emocional, é da criança, é o quê? Nós precisamos melhorar muito ainda. Nós precisamos... melhorar mesmo, assim, em relação à questão do autismo. Mas sabemos o que é o autismo primeiro, né? Vamos responder essa pergunta. O que é o autismo? Que é? O autismo não é uma doença, é um transtorno que é caracterizado por dificuldade na sociocomunicação, uma alteração comportamental, na verdade. Então, não é uma doença, a gente não fala em cura de jeito nenhum. Não existe cura para autismo, porque é um transtorno, ele não é uma doença.
Se fosse uma doença, ok, mas não é. Então, ele é um transtorno que é um transtorno da sociocomunicação. É uma forma de funcionar o cérebro. E nós não sabemos ainda ao certo qual via, o local, especula-se muito, tem estudos para isso, mas que não funciona como deveria, né? E aí vem isso aí. E da onde veio o autismo? Boa pergunta, né? A criança já nasce, ela adquire, eu escuto muito isso no consultório todos os dias, porque eu atendo desde famílias, assim, que foram crianças super desejadas e, enfim, fez o pré-natal direitinho e tudo. E famílias que não, foi mais conturbado, e essas crianças têm autismo da mesma forma. A gente sabe que tem o fator genético e o fator ambiental. São as causas que a gente hoje pré-estabelecido. O fator genético é um traço familiar, né? Que a gente fala, doutora, meu pai, né? O avô da criança. Isso, o avô da criança, no caso. Meu pai, ele era sistemático, chegava visita, ele não gostava de ficar em casa. Isso, a gente pensa que é o nível 1 de suporte. As pessoas sistemáticas, elas são o nível 1 de suporte. Elas são mais retraídas, elas têm tudo isso. E aquilo vai passando. Né? A princípio, a gente pensa no perfil genético, mas não tem seriado ainda um gene específico, nem um exame específico falando que esse gene é do autismo. O que nós temos hoje? Testes genéticos. Então, assim, isso é importante até a nível... não sei se é o caso de vocês, né, em questão de informação, não tem um teste genético específico para autismo. Os testes genéticos, eles falam que existe uma síndrome X, Y, por exemplo, a síndrome assim, assado, que ele cursa com traços de autismo. Então, dentro de uma síndrome específica, que tem outros sintomas, o autismo. Aí, essa criança, por exemplo, é uma questão genética mesmo e tudo. E vem o ambiental. Aí, o ambiental é N coisas, mas prematuridade está relacionado com autismo, aquelas crianças que ficam na UTIM, principalmente prematuras, as primeiras horas de vida é dentro da incubadora, com bastante barulho. A gente já sabe que isso aí tem relação com TDAH e com autismo, a prematuridade. Mães que fizeram tratamento na gestação para algumas doenças, por exemplo, a epilepsia. Não que todas, mas que tem epilepsia, tem autismo, não é isso. Mas, por exemplo, quem tem tendência de ter. Pela medicação. Por isso que, descobriu que está grávida, tem que procurar um GO, tem que procurar o psiquiatra, tem que procurar o neuro para trocar a medicação. Porque a gente sabe que tem alguns medicamentos que podem estar, né? Sim. E o fator genético, que às vezes gera bastante discussão, que é a idade paterna avançada. Especula-se. Olha, paterna até que fim, que tudo é pobre da mãe. Tudo é pobre da mãe. Eu tô 41 gestante. Então, porque a mãe... Gente, mas... Tudo bem que o pai é mais novo. Mas se o pai fosse mais velho, a culpa ia ser do pai. Até que enfim, alguma coisa do pai, né, Especula-se que o autismo... Assim, tem alguns estudos já, Mirella, falando sobre a deficiência intelectual. O autismo está relacionado à idade paterna. E às vezes a gente tenta buscar, foi isso, foi aquilo, não. Então, assim, mas sobre esses fatores genéticos, sobre os fatores ambientais, isso aí são especulações, estudos ainda em progressão, alguns já bem definidos, mas basicamente é isso. A causa do autismo varia entre fator genético e fator ambiental. E dentro disso a gente vai destrinchando na anamnese, vou vendo o que pode ser feito. Mas, principalmente, assim, o principal hoje no consultório para mim é aquele... É o fator genético. Tem mais casos na família. Muito difícil ser só um. Tá? Eu acompanho uma mãe que tem um filho... tem minha mão aqui, gente, no microfone. Que tem autismo leve, né? Grau 1, no caso, né? E ela comentou comigo, ela falou assim, Valéria, é muito difícil, porque o meu filho, em alguns momentos, ele é agressivo, e eu não posso brigar, eu tenho que pegar e falar assim, calma, tá tudo bem, não precisa ficar assim. E é muito difícil pra mim, né, lidar com esse tipo de situação. Eu fiquei imaginando, eu falei, gente... Como que faz difícil, né? Um negócio desse? A gente como mãe, né? E aí, ele de não poder, às vezes, ser mais firme. Tipo assim, ei, não pode fazer isso, não. Ela fala, né, que lida com isso. Como que faz para educar uma criança, assim? É complexo. Mas vamos lá. Antes disso, talvez seja importante falar um pouquinho para vocês. Não sei se a nível de curiosidade, ou se vocês conhecem ou têm algum parente em relação à questão do TEA, que é autismo. Eu vou explicar um pouquinho sobre o TEA. Explica para o pessoal, até inclusive a questão do suporte, né? Isso. Então, vamos lá.
A sigla TEA, que é eu brinco que é um apelido um pouco mais carinhoso, né? E a gente fala mesmo, né? O que é o TEA? O autismo, ele tem várias faces. Por isso que é transtorno do espectro do autismo, não a doença autista, não existe doença autista. Então, o transtorno do espectro do autismo, nós temos várias faces dele. Eu gosto de chamar de face, Mirela, Valério, porque, assim, sou um pouco mais delicado e é mesmo. O que é uma particularidade, existe vários tipos. E aí vem o nível 1 antigamente era leve, moderado, grave e o severo. Hoje nós temos o nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3. O que é o suporte? O que aquela criança precisa? Que suporte é que ela precisa, né? É bem isso. É bem isso mesmo. O que ela precisa ali? O nível 1 de suporte é uma criança que pode ou não ter um atraso de linguagem, ou ela pode falar, dialogar, mas ela... a maioria tem um atraso de fala, por exemplo. É uma criança que pode ou não ter uma alteração comportamental de ser mais agitado ou ser mais quietinho, mas ele necessita que a mãe fique ali auxiliando. Ele necessita fazer uma terapia para poder falar, ele necessita fazer uma terapia, um estímulo, né, para poder interagir com as crianças e tudo. Mas é um suporte pequeno. Mas ele vai. É uma criança que está ali estudando e tudo. Passa despercebido. Antigamente passava-se, não era feito esse diagnóstico. O autismo, a gente fala ainda, vem muito enrustido daquelas crianças muito especiais, que vão a escolas especiais, a PAI, isso mudou, né, com os níveis de suporte. E aí, o nível 1 de suporte passava despercebido e hoje não. Hoje ele não adquire aqueles marcos adequados lá do cartãozinho de vacina. O nível 2 de suporte já é uma criança que tem um atraso de fala, já começa a ter uma alteração comportamental, mas que estimulada ela consegue, dependendo do ambiente e tudo. Aí o nível de suporte já subiu um pouquinho. Então, é uma mãe que às vezes necessita do pai. Necessita do pai, por exemplo, para sair em dois. Ou ele precisa fazer uma terapia, uma intervenção medicamentosa, alguma coisa assim. E o nível 3 são aquelas crianças que geralmente está associado a alguma comorbidade. O que é comorbidade? Alguma associação de outros transtornos. A uma deficiência intelectual, um TDAH, um TOD. Uma criança que necessita de um apoio maior, que às vezes é difícil sair de casa, a linguagem geralmente está comprometida. Às vezes a recepção de ideias também tá. Então, é uma criança que tem uma condição, uma particularidade mais elevada, né? Você falou de deficiência intelectual. É seria algo a mais junto ao autismo. Então, o autismo não é uma algo confuso. Isso, é algo confuso e excelente pergunta, inclusive, né? O autismo é um transtorno e ele está associado com comorbidades. O que é comorbidades? É um nome comum, até por isso que eu estou utilizando, Sim. Que é uma associação a outros transtornos. E aí vem, os mais comuns são, em primeiro lugar, o transtorno de ansiedade, está muito associado ao espectro do autismo. Né? Não, e ao autismo também. A primeira comorbidade aí, se eu não me engano, gira em torno de 52%, 59%, alguma coisa assim, Mirela, é em relação ao autismo. Depois vem o TDAH, o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e a deficiência intelectual. Acredita-se que 30% das crianças com diagnóstico de autismo possa ter a deficiência intelectual associada, a epilepsia. Aí, quando a gente fala em comorbidade, nós dividimos em comorbidades neurológicas, que são patologias como epilepsia, distúrbio do sono. As crianças não dormem bem, elas possuem esse... Precisamos falar disso também aqui. As crianças estão com muita dificuldade de dormir. E aí, isso é um transtorno mesmo, um distúrbio do sono. E aí tem as comorbidades psiquiátricas ou psicológicas, né? Que aí vem o TDAH, o opositor desafiador e outras questões. Aí, às vezes, isso mistura muito. Às vezes, a criança tem o grau, nível 1... Grau não, desculpe, né? Às vezes, a criança tem o nível 1 de suporte, mas, às vezes, mas ele é nível 1 de suporte. A escola pergunta isso. Ele é nível 1 de suporte, mas ele é tão agitado, ele faz... Então, mas a comorbidade tem algo a mais. Isso. E aproveitando um pouquinho da comorbidade, o que a gente vê? Ele segue comigo tem 4 ou 5 anos que ele segue e era TDAH e agora tem laudo de autismo. Como funciona isso? Às vezes a comorbidade, ela sufoca, né? Ela o diagnóstico principal. Sobressai, isso, né? Ela se sobressai ao diagnóstico de autismo. E você trata a comorbidade para depois vir o diagnóstico de autismo. Às vezes o TDAH, ele toma conta, a criança tão agitada, hiperativa, desatenta. Você tratou aquilo ali,
aparece os sintomas de autismo. Ela não socializa tão bem, porque você achava que ela não socializava, porque ela está agitada. Mas não, ela tem uma dificuldade de relacionamento. Ou não dormia direito, né? Isso. Os estudos falam hoje que até 4 anos depois do tratamento de TDAH, Mirella, aparecem os sinais de TEA. Olha. Por exemplo. Então, assim, às vezes a gente... lá no consultório eu escuto muito isso. Eu fui no doutor fulano de tal, vim para uma outra opinião, vim para uma segunda opinião, uma quinta opinião, né? Neuro, eu brinco que não é segunda, é quinta, é sexta. Ou é a última opção. Não, e assim... É a última parada. Isso. O neuro até uma piada que eu faço, que nós somos curva de rio, fim de linha, né? Assim, a mãe já tentou de não tudo e sei chegou. mais o que fazer. Agora é neurologista. E aí chega lá, né? Mas mudou muito, tem mudado muito essa concepção, Mirella e Valéria, sobre essa questão da... Quando procurar, né? Eu vou entrar nesse assunto de quando procurar, mas eu queria primeiro falar sobre essas especificações. Falamos do autismo, TDAH, o que é? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Aí nós temos várias vertentes. Doutora, mas ele tem TDAH, ele é calmo? Como assim, né? Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos a forma desatenta, ele é calmo, tranquilo e tudo, mas ele é desatento, ele não aprende na escola. Você fala e ele tá lá. Não, assim. E a criança que aprende na escola, que é ótimo aluno na escola, mas que em casa deixa tudo... Então, aí nós temos essa vertente, o hiperativo. Ele pode ser só hiperativo e não ser desatento. Ele acaba tendo uma vertente de desatenção porque ele não para, mas não porque ele tem uma dificuldade atencional. E a forma combinada, que é a mais comum, ele tem os dois. 30% das crianças vão bem à escola. Porque chega para mim no consultório que não vai bem à escola. Mas existe o que vai bem, ele tem um nível intelectual. O TDAH não é que a criança não aprende ou não é inteligente. Ela só não consegue focar. Tanto que o tratamento é muito efetivo. Quando você faz o tratamento TDAH, nós vemos ali uma resolutividade. Eu vou dar exemplo do meu filho. Meu filho é excelente aluno. Só que assim, onde que tá? Não sei onde que eu coloquei meu fone, não sei, não acho. Vai pro banheiro, vai tomar banho, esquece a toalha. Esses tipos de esquecimento. Isso seria um TDAH também? Então, aí depende. Para eu falar que é um transtorno, quando falar que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, quando falar que é um transtorno de ansiedade... por exemplo, porque eu vou falar um pouquinho depois sobre a ansiedade, que é interessante a nível de curiosidade de vocês. Mas assim, quando é o TDAH? Quando tem um prejuízo. Porque se não tiver um prejuízo, nós não classificamos como TDAH. Porque assim, ele pode ser desatento, o perfil dele, o perfil genético dele, né? Doutora, meu marido, né? Ele é desatento também. Como diz outra fruta, não cai no olho. Isso, exatamente. Então, na neuro, Mirella, isso é importantíssimo. A genética para nós, ela é muito importante. Os antigos, puxou fulano, a gente não dá atenção, nós paramos de dar atenção, mas tem que dar atenção. Que dar. A minha anamnese no consultório, ela é da onde veio. Seu filho, ele é desatento? E quem tem esse perfil em casa? É você que é desatenta? É seu esposo? É um meu irmão? Aí sempre tem alguém que vai puxando. Vamos dizer que o TDAH seja mais tranquilo de lidar, assim, de tratar, de acompanhar. Não, aí depende, não. Tem criança com TDAH, por exemplo, que você puxado. tem. Não, então, isso. É uma criança que demanda muito, ela tem que estar ali o tempo todo fazendo coisas, você tem que estar desenvolvendo. E muitas vezes, Valéria, ele não. Aquilo não é suficiente. Você tá ali, todo mundo cansou, tá cansado, ele tá lá ativo, como se não houvesse amanhã. Tacar uma maracujina não adianta, porque ainda nós temos bastante preconceito quando fala assim, autismo em si. As pessoas têm preconceito medo, com a palavra né? autismo. O autismo, ele soa assim, algo muito pesado, e é muito pesado. Por isso que eu volto a falar, Mirella, eu dou a notícia lá no consultório, os pacientes vão ver, eles sabem quem recebeu essa notícia de mim. Sem dúvida nenhuma, eu posso falar que é da melhor forma possível, que é como eu gostaria de receber. E tem autistas que a pessoa, às vezes as mães ficam assim, nossa, meu filho é autista, meu Deus. Gente, tem autistas que são... que se destacam, assim, em meio a todo mundo em matemática. Parece que o Messi é autista. Então, gente... falando um pouquinho das especificações, que é o que a gente tinha, voltando, né, as especificações, né, que é muito assunto. É muito assunto. Mas assim, voltando às especificações, eu falei dos níveis de suporte. O nível 1 de suporte, ele pode ou não ter a deficiência intelectual também associada, só que nós temos o altas habilidades, ou superdotado. Existe altas habilidades
com autismo ou só altas habilidades. Vocês já ouviram falar sobre altas habilidades? Já. Então, são crianças super inteligentes. Então, o meu filho, quando ele era pequenininho, o pessoal falava, esse menino é... superdotado. Porque ele era muito esperto. Mas esperto assim, mesmo. Ele falava tudo, ele conhecia o alfabeto inteiro. Y, dava tudo com 1 ano e 4 meses. Ele falava tudo. E ele sempre muito desenvolto. Esse menino tem, eu falei, gente, deixa ele quieto. Vou indicar uma neuroavaliação. Não, ele vai fazer 13 já. Então, E aí a pessoa fica assim, não, ele tem. Todo mundo falava. E eu falei assim, não, gente, deixa ele quietinho, né? Vou acompanhar ele certinho. Aí a gente morava em Campos, no Rio, e a educação lá em Campos é muito acelerada. Sim. Com 4 anos, ele escrevia tudo com letra cursiva. A gente ia pro supermercado e escreve, mamãe, comprar trigo. Ele escrevia trigo. Galinha. Ele escrevia cursiva. Tem vídeos com 4 anos de idade. Quando a gente veio pra Linhares, na escola falou assim, ele voltou escrevendo tudo com letra de forma. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Você não vai retroceder. Aí eu fui na escola, falei assim, olha, tem uma coisa errado. Aí a professora, eu lembro tanto, ela falou assim, olha, reunião de pais, né? Eram os pais sentados assim, a professora explicando. Ó, se o seu filho chega em casa, você pede pra escrever assim, escreve casa, ele escreve A. Tá certo ou tá errado? Tá certo, porque pra ele o que destaca é o A. Eu falei, calma aí, que com meu filho não funciona já assim. Porque ele já tá em num outro nível de aprendizagem. E eu falei na escola, eu falei, eu não quero que ele retroceda. A professora vai ter que se virar pra acompanhar ele daqui pra frente. Todo mundo faz de forma, mas ele vai fazer cursiva. E sugeriram ele subir de ano. Eu falei, eu não quero. Eu falei, eu não quero. Ele tinha acabado de fazer 5 aninhos, como turma de 6, 7. Eu falei, eu não quero. Porque o nível continuei também, onde tá, depois agora, hoje já igualou, né? Ele vai fazer 13, igualou e tudo. Mas quando ele era pequenininho, ele era danadinho. Então, isso é um assunto que eu adoro falar sobre ele. É muito assunto. Porque assim, vem muito da minha formação. O Botucatu, ele tem um ambulatório grande de desvio de aprendizagem. Só que quando eu falo desvio de aprendizagem, lembra só de pessoas que não vão bem. Não é verdade. Existem as altas habilidades. Começando que a inteligência é herdada. É um perfil genético a inteligência. Famílias muito inteligentes, existem famílias com QI elevadíssimo, existem famílias com QI mediano, e existem famílias com QI mais baixo. Então, assim, às vezes você fala assim, doutora Ellen, minha família, né, todo mundo é de matemático, né, é um engenheiro, isso, é um perfil herdado. Então, seu filho herdou, por isso que eu falei, vou pedir uma neuroavaliação dele, porque existe a avaliação de coeficiente de inteligência e tudo, e é importante o diagnóstico de altas habilidades, importante pela abordagem. E até pra inclusão, né, porque ele também tem dificuldade, eu tenho uma pessoa próxima a mim que não estava conseguindo se adaptar na escola. Pra levar ele. Minha amiga, você sabe que a criança, é importante falar isso, que quando ela tem também muita habilidade, ela não consegue se adaptar. E acho ela está dentro do ensino inclusivo. O que você pediu à escola foi um ensino inclusivo. Vamos adaptar para ele. E é interessante que as escolas no Brasil, eu vejo muito que elas também não estão preparadas para isso. Né? Eu vou lembrar de outro caso, foi comigo. Eu aprendi a ler muito cedo, né, como eu falei. Aí a minha mãe era professora de alfabetização, ia entrar numa escola, não vou falar o nome dela do que não. Lá em Vila Velha é muito conhecida. E aí falou assim, vou trazer a Valéria pra estudar aqui. Eu com 5 anos, entrava na primeira série. Tem que fazer uma prova pra entrar nessa escola. Eu fiz a prova, a diretora falou com minha mãe, você é doida de fazer isso com a sua filha. Antigamente tinha isso, não pode, porque ele vai saber mais pra idade dele. Hoje não, hoje nós sabemos que tem que ir no ritmo da criança. Incentiva, né? É o ritmo dela, ela é porque assim. Porque senão você rebaixa ela e ela fica desestimulada, isso não pode. A criança, você tem que acompanhar o ritmo dela. Se ela tá aprendendo a ler, é pra continuar a ler. Aí, assim, nós estamos falando da habilidade intelectual, né? Até vou seguir, mas existe habilidade para esporte, existe habilidade para música. Tem pessoas que são superdotadas com habilidade... Autodidatas, né? Isso, para toca vários instrumentos. Então, assim, partindo do princípio que é um perfil genético, eu vou pegar o seu exemplo, né? Você aprendeu a ler cedo, seu filho aprendeu a ler, provavelmente o filho dele também deve ter esse perfil. E aí, será que não é um traço de um QI elevado, altas habilidades? Porque sim, pode ser que seja. E aí, hoje nós temos lei para isso, o ensino inclusivo dentro do altas habilidades. Porque é muito fácil você fazer um rebaixamento e fazer uma adaptação. Ele não aprendeu a ler, vão mudar o material. Mas precisa mudar o material porque sabe ler. Eu tenho criança no consultório de 2 anos e meio que lê. E aí a turminha tá aprendendo a letra A, fazendo quantidade. Isso, a criança tá lá na frente. Aí eu conversei com isso na escola dele também, que a professora falou assim, olha só, o seu filho não para quieto na escola. Eu falei assim, gente, tem TDAH.
Ele não fica quieto, porque ele conversa com todo mundo. Eu falei, mas assim, né, gente, pé de manga não dá jaca, né? Eu não paro de falar. O menino é igual a mim, fala também. Não me está atrapalhando. Aí eu falei com o diretor, eu falei assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Ele tira nota baixa? Não, ele só tira nota boa. Eu falei, então, ele terminou a atividade dele. Ele terminou, ele vai fazer o quê, gente? Um menino, uma criança. Arruma alguma coisa. Vai cutucar o amiguinho. Ei, você não acabou, não? Ei, e levanta. Então, o que a escola, na minha opinião, não sei se eu estou certa ou estou errada, o que a escola tem que fazer? Se adaptar. Assim, João, vem cá, você terminou seu exercício, meu filho? Tá inquieto, né? Vamos ajudar a professora? Quem é que tá com dificuldade? João vai lá, ou então vai lá na biblioteca pegar o livro tal, vai lá pegar a cópia de não sei o que lá, pra ocupar a mente dessa criança, que seja João, que seja Pedrinho, seja lá quem for. Ou não. Não, então, isso você pediu uma adaptação. Direito hoje estabelecido por lei. Por isso que o altas habilidades, o laudo médico é importante. Porque você tem respaldo para falar com a escola, olha, tem isso aqui, adapte-se. Seja particular, seja pública. Então, o diagnóstico é importante. Porque ele precisa ser adaptado. Se a turma toda está fazendo a letra A, ele já lê, para a professora começar a colocar ele ajudar, colocar ele ler para os amiguinhos, para que ele não perca o interesse, senão ele vai bagunçar. Vai Na minha época tinha monitoria, lembra? Tinha monitoria. Porque senão ele vai puxar o cabelo de um, puxar o lápis de outro. A criança fica agitada. E são crianças que são muito ansiosas. Elas ficam muito ansiosas porque elas são à frente, elas olham assim e tá todo mundo fazendo, ele já sabe. Isso gera uma questão. Sim. Aí nós caímos na situação, por exemplo, que a escola te sugeriu o nivelamento de turma. Hoje o nivelamento é algo estabelecido também. Se a escola não fizer, a mãe pode entrar judicialmente com laudo e ela consegue o nivelamento. Quando nivelar, aí entra uma dúvida gigante, assim, né? Existe o nivelamento, Valéria, e às vezes tem que ser feito. Porque a escola não faz adaptação. O seu filho está desestimulado naquela classe. Né? A escola não fez, ele não quer ir. E ele já teve situação no consultório de a criança chegar para mim com o encaminhamento da escola achando que ele tinha deficiência intelectual. Quando eu fui ver, o QI dele é de 145, ou seja, um mini gênio. Porque ele não queria ir. Ele já sabia ler, sabia tem testes de QI que a gente faz assim. Fica pra gente a questão do QI pra galera saber que QI é joia. Assim, existem algumas vertentes, variantes, mas basicamente nós temos o QI varia entre 80 e 120, o QI normal para a idade. Abaixo disso é deficiência intelectual, acima disso é altas habilidades. Mas até a média de QI nacional, né, da população geral é de 90 a 100. Acima disso a gente fala que é média superior ou média inferior. Entre 80 e 90, média inferior. Entre 100 e 120, média superior. E aí, os estímulos que a criança recebe, Mirella, isso influencia muito. Se é uma criança que a família... se é uma criança que a família... eu quero falar tudo. Eu sou comunicóloga, me deixa. Então, mas eu falei com vocês que nós poderíamos ficar aqui o dia todo. Não sei se as outras áreas também, mas puxando sardinha pra mim, né? Então, e aí, se você estimula a criança, ela nasce numa família em que ela é super estimulada, ela tem livrinhos, pouca tela, baixo acesso à tela, e ela é estimulada com cores, com textura e tudo, o QI dela é leve. Vou procurar um vídeo aqui, mas botou prestando atenção, que eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí... ela não é TDAH não, você percebeu, né? E aí o QI eleva. Se ela nasce numa família em que ela é exposta só à tela ou não tem um estímulo de escola desde cedo, esse QI que é alto. Então eu sempre tive esse incentivo em casa. Por minha mãe ser professora, eu sempre tive esse incentivo em casa. A mãe sempre me ensinou tudo. Meu pai é advogado. Então quando eu era criança, o pai ia digitar no computador, ele me levava pro escritório e falava assim, lê aqui pra mim. E eu ficava lendo pra ele poder ir digitando, pra ele não ter que ficar lendo e digitando. Então sempre tive esse incentivo em casa. E eu sempre fiz isso com o João. Sempre ensinei, andava na rua, M de quê? Minhoca, macaco, macarrão. Sempre incentivei ele. Talvez isso tenha ajudado. Sim, possivelmente, tá, Valéria? E aí vocês elevam essa questão do QI. Então, o QI você pode ou rebaixar porque está num ambiente não favorável, ou você pode elevar estando num ambiente favorável. Então, às vezes, quando eu dou um diagnóstico de DI leve, que é uma deficiência intelectual leve, às vezes a mãe fala, mas doutora, e aí? Eu falei assim, e aí? Que 30% da população tem diagnóstico de DI, só não faz a neuroavaliação. Sim. São pessoas práticas que às vezes não tiveram um estímulo. E consegue viver a vida, leva a vida numa boa.
Porque para a escola é difícil, mas ele consegue o sistema adaptativo dele. Se ele está numa boa família, se ele está numa família que isso independe de questão financeira, independe de estímulo mesmo, né? Eu tenho desde famílias muito simples, né, que estimula muito, e famílias com poder aquisitivo e que é bom que não tem esse estímulo. Mas se ela está numa família, ela pode, o sistema adaptativo dele, melhorar essa condição. E ele, às vezes, não vai se dar para uma prova, mas ele é uma pessoa brilhante naquela área que ele vai bem. E as pessoas, elas conseguem ter acesso pela rede pública a tipo de acompanhamento, tratamento, de ajuda? Dificulta um pouco, mas, por exemplo, as universidades onde eu me formei tinha essa neuroavaliação. A neuroavaliação é realizada por um neuropsicólogo, não é por médico, tá, Valéria? Ainda é custoso financeiramente, não desmerecendo, pelo contrário, porque eles também têm... Muito trabalhoso. É muito trabalhoso, tem um custo. São 6 visitas, mais ou menos. Isso, varia, a criança varia de 5 a 8 sessões, e aí ter acesso a isso seria mais pelas universidades. Eu acredito que o SUS não ofereça. Mas é possível fazer. Sim. Quando que você recomenda? Então, por exemplo, a criança, né? Não vamos pegar aquele caso de fala atrasado. Por exemplo, que a gente estava falando, né? Que tem aquele de idade tal a tal, fala, tal a tal, do desenvolvimento. Mas, por exemplo, chegou uma mãe lá que eu acho que é difícil aceitar o diagnóstico, né? Então, às vezes, vai prorrogando, vai trazendo mais prejuízo. Então, quando chega lá, você fala assim, olha, você veio na época certa, ou... Então, eu falo até os assim... exames, investigação, e aí, como é que é? A gente começa a avaliar a criança e a família na hora que entra, né? Então, a gente faz essa dinâmica. Mas, assim, quando pedir uma neuroavaliação, como é? Quando pedir? A neuroavaliação, ela pode ser feita antes, mas geralmente a partir dos 5 anos, porque a criança consegue compreender os testes. Então, assim, existem uns testes de acordo com a idade, tem do adulto também, né? Tem gente que faz para teste vocacional. A pessoa da psiquiatria pede para questão de personalidade, entender um pouco a patologia. No meu caso, eu peço para o quê? Ver a questão do coeficiente de inteligência, se tem algum perfil ali que eu não consigo ver. Eu não peço para todos, Mirella, por ser um exame mais custoso, a gente pede o quê? Para me auxiliar. Ele é um teste, para te dar um norte, né? Ele é um exame auxiliador. Então, a neuroavaliação é importantíssima para isso. E, assim, às vezes a criança tem mais de 5 anos, eu estou na dúvida se existe um déficit intelectual, é um TDAH ou é um TOD, é um TEA, que os sintomas não estão claros, as meninas, né, ou os meninos, na verdade, o neuropsicólogo, ele consegue me dar esse dado fidedigno. Aí, né, por isso que é bom, até esse bom contato com o profissional e tudo. E eu solicito baseado nisso, baseado, na verdade, Mirella, no que me traz. Se chega para mim uma criança que tem todos os sintomas de TDAH, ele sai com o diagnóstico de TDAH. Doutora Ellen, uma pergunta assim, muito comum lá no consultório. Doutora Ellen, quanto tempo leva para dar um diagnóstico? Aí eu falo, depende, varia muito. Se é uma criança que chega com todos os sintomas de autismo, eu consigo já é mais claro, já é mais direto. Agora, se não eu consigo, inclusive, dar esse laudo na primeira consulta. Aí a mãe fala assim, eu fui no doutor fulano de tal, doutora Ellen, e me deu na primeira consulta. Aí não deve se criticar por isso, porque às vezes a criança chegou. O TDAH da mesma forma. Só que tem situações que, assim, será que é um ambiente pouco favorável? Será que ele tem um déficit de atenção? Ou não tem estímulo, né? Ou uma defasagem escolar. Pandemia, alfabetização ruim, por exemplo. Horrível, né? Problemas de saúde, é uma criança que vai pouco à escola porque está sempre falta internada. Muito. Isso. E aí, a defasagem é aquela criança que não conseguiu. E tivemos muito agora problemas de aprendizado, né? Sim. Um deles é esse aqui, ó. Olha lá, menina. Calma aí, deixa eu colocar o som aqui, gente. Vocês vão conseguir ouvir aí, ó. Ué, gente, por que não tá no som? Não tá lendo. Ué? Tá sem som, mas tem um outro aqui também, quer ver? Esse outro, cadê o... Aqui. Vamos ver se esse aqui tá com som. Ó, olha a letrinha. Ó. Que lindo, né? Sem passar por linha. Que coisa mais linda, então.
Isso que ele tinha acabado de fazer 4 aninhos, tá? Consegue Você vê que ele... Não, aproximar assim, não, né? tem 6 anos que não faz nunca essa... Não dá, eu não consigo mostrar essa questão aqui. que você falou, né, da defasagem. Essa defasagem escolar. O que seria? Falta de estímulo na escola? Então, da escola ou da família, né, Mirela? Aí, assim, da escola, da família ou da situação, é uma família que se muda muito. É uma família que não tem Não para, faz... não, às vezes não tem nem uma questão da... Não mora só em um local, não são os nômades, por exemplo, são nômades, né? Não cria raiz, a criança não tem, ou né? Às vezes o pai tem um emprego que é temporário, eles mudam de tempos em tempos, como essa criança. Então, assim, ela chega pra mim, a mãe fala assim, eu sou de uma família circense, por exemplo. Eu sou de uma família... meu marido, doutor, ele fica 3 meses em cada local, porque o emprego dele é assim. Muito. Isso, então nós não temos um habitat, né, uma casa. Isso, não tem como essa criança mudar de escola. Sem rotina, né? Isso. E agora, uma dúvida, assim, por exemplo, chegou lá, né, você viu, porque assim, vamos falar, né, por mim. É difícil, mesmo sendo médica, tá, né, a questão do TDAH, quando eu levei o Benjamin, né, pra doutora Ellen e tal, a gente já tava fazendo a questão do psicólogo, exercício, enfim. E aí, eu cheguei a fazer o teste, sou TDAH, e assim, pra mim foi como se eu tivesse colocado um óculos na minha vida estudantil, sabe? Foi muito bom pra mim entender várias coisas do meu comportamento. Mas quando eu recebi o diagnóstico, mesmo sabendo, foi difícil. E eu lembro que eu chorei, né? E eu quero compartilhar isso porque, assim, é difícil, não é fácil, né? A gente sendo mãe, não é fácil. E, assim, é muito bom ver você falando dessa forma, com esse carinho. É por isso que a gente tem que trazer... natural, né? Não. E, assim, a gente tem que trazer isso porque não é uma doença, é uma forma do desenvolvimento do cérebro, né? E agora a minha dúvida, né? Dúvida pra compartilhar aqui, porque é comum, que eu sei que é comum, como anestesista também. Quando fazer o exame, porque a criança não para e tem que tomar um remedinho, não sei o quê, porque você faz lá. Quando procurar o exame, quando assim, procura um pediatra comum ou procura um especialista? O pediatra eu brinco é ponto de entrada, né? Isso, ele é o que fica ali na linha de frente. Por isso que às vezes o pediatra, eu tenho que chamar de meu, e tem mesmo, você tem que confiar em alguém. E eles têm essa linha de frente. Geralmente eles que me encaminham, mas depois o acesso à informação, as próprias famílias procuram. Porque na hora da consulta, Mirela, um exemplo, né? Não sei se foi o caso que aconteceu com você, mas, por exemplo, você está examinando a criança, ele não para, não olha pra você, você chama, você interage com ele. Você vê lá no consultório, tem bastante brinquedinhos, coisas assim... próprias para eu fazer uma avaliação daquela criança. O Ben ficou assim, né? Ele não ficava rodando muito, não, mas ele olhou tudo, pegou isso. Às vezes a criança, ela não usa o dedócio como deve ser. E ela começa a jogar para cima, levar na boca e ficar olhando. Aí você começa assim, poxa, ele tem alguma coisa diferente. E aí vai esse encaminhamento. Então, quando procurar o neuro, é quando for encaminhado, ou se a própria mãe vê. Ela tem mais filhos, ou ela tá na escola, ela olhou, não se deve comparar uma criança com a outra. Essa é uma fala que a gente vê muito. Não mas as comparações, elas às vezes são necessárias para depende, porque assim, a minha criança tem 1 ano, não anda, o outro andou com 1 e 1. Aí não tem como, né? Tem um desenvolvimento. Mas se ela tá com 1 ano e meio... Aí já é uma outra situação. O priminho de 1 ano e 4 anda e o de 1 ano e meio, o de 1 ano e 6 não anda, essa comparação ela é necessária. Porque às vezes mãe de primeira viagem e acha, e às vezes, né, fica com a criança no colo e acha que tá tudo normal. Então tá faltando estímulo, então né? Vem muito disso. E aí voltando à questão dos prejuízos. Existe a criança agitada e existe a criança hiperativa. Eu faço essa avaliação todos os dias lá no consultório. Às vezes amanhã ele tem TDAH, doutora Ellen. Não. Porque eu vou ver... Ele está agitado. Ele é uma criança agitada. Põe esporte, câncer, natação, judô, taekwondo. Basicamente é isso. Porque eu vou ver, ele não tem um prejuízo. Ele consegue ir à igreja, ele consegue ir à escola. Na escola não tem queixas. Às vezes só em casa, porque mora num apartamento pequeno, ou porque não, né? Não tá tendo atenção suficiente dos pais. Doutora Ellen, só no celular que ele quer. Sim, mas... Mas qualquer um quer estar no celular, né? E às vezes eu tenho essas vertentes em que a tela é algo grave, Mirela, no nosso século. Parte da minha anamnese é quanto tempo de tela. Eu já cheguei a quantificar tempo de tela 8 horas no dia. A família quase cai dura na minha frente, porque eu quantifiquei 8 horas. Num dia de 12 horas, a criança quantifica. Então, a gente faz essa quantificação. Para pra tomar banho e almoçar. Basicamente. Ele brinca, doutora Ellen. Então, assim, algo que eu escuto muito. Ele brinca muito, mas a patrulha canina tá o dia todo ligado na TV. Então, desliga a tela.
Porque aquele estímulo visual... Musiquinha, colorido. Aquilo gera ansiedade, gera vício. Hoje a gente tem, né? Existe um CID, existe um tratamento específico para vício em eletrônicos, né? O pessoal da psiquiatria aí aborda isso. Né, gente? Sim. E aí, Mirella, vem muito disso. Então, lá, eu olhando aquela criança, eu vejo que ela não tem prejuízo. E às vezes, vocês chegam pra mim e falam assim, Ellen, nós já tentamos de tudo, né? Como foi também exercício, mudança comportamental, eu dava muito plantão diminuído e mais assistência. Então, a gente foi mudando muita coisa. Agora, uma coisa que eu ouvi esses dias... Mas não dormia, gente. Não dormia. Uma coisa que eu ouvi esses dias num restaurante que eu fui, o dono dele conversando, tal, e como é que tá a sua família e tal, e o seu menino, que era muito agitado. Assim, ele foi diagnosticado com TOD. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu falei, ué, gente, o que é isso? E aí, acontece. E aí eu falei, o que é TOD, gente? E aí ele me explicou, assim, superficialmente, que o menino era muito agressivo, assim, de falar que vai matar a mãe, de segurar a mãe e de dormir e acordar falando, mãe, te amo e tá tudo bem. Então, vamos explicar, porque esse eu acho que é um pouco mais novo, né? Sim. Eu brinco, eu tenho TOD nesse carro, tem tudo isso, né? A gente faz essa piada assim, pra descontrair um pouco. Mas assim, e aí a internet traz de uma forma, e a mãe chega assim, doutor, eu acho que ele tem TOD. O TOD significa transtorno opositor desafiador. É uma criança que ela desafia o tempo todo, ela não tolera a palavra não. Você falou não, ativou um gatilho no cérebro e ele quer o contrário. Ele pode até estar querendo fazer aquilo, mas ele não consegue. O não é muito instigado. E ele tem um espírito vingativo, é uma criança que arquiteta mais uma situação. Ele guarda aquilo para ele e ele depois se vinga. Então, assim, a definição do isso, muito, Mirella, muito. Difícil. Então, assim, hoje eu vejo diagnósticos de TOD que não são TOD. E, assim, virou uma justificativa para um comportamento negativo. E que a gente vê que educação, às vezes. Principalmente, assim. Existem crianças que as famílias são maravilhosas, existe um bom retorno. Aproveitando só deixa, por exemplo, vou usar o seu exemplo, tá, Mirella? Por exemplo, Mirella chegou para mim com tudo certinho. Já tinha feito estímulo, a família fez uma mudança comportamental bacana. Eles tinham um bom ambiente, um ambiente favorável, e mesmo assim a criança continuou com aquele comportamento negativo. Então, isso para mim é parâmetro para um diagnóstico de um transtorno, por exemplo. A família conseguiu fazer. Ela já chegou para mim com toda a mudança e mesmo assim a criança mantém. Sim. Então, assim, é muito associado assim, neuro é igual remédio, neuro é igual remédio. Não, de jeito nenhum. A minha função hoje é orientação. Então, assim, se você chegar com seu filho para mim, eu falo assim, o que foi feito, o que podemos fazer? A maior parte da consulta é de orientação, Mirella sabe disso, para depois a gente chegar à parte medicamentosa ou até dos exames. A gente pode falar um pouquinho dos exames. É isso que eu tinha perguntado, a questão do exame, quando fazer, né? Mas o TOD, assim, pra gente concluir a questão do TOD, então, assim, é uma criança extremamente inteligente e, assim, é um diagnóstico dificílimo, porque a evolução dele é negativa. Se não intervém, então eu falo muito isso com os pais não saem lá do consultório sem... Porque, assim, se você não intervém, o TOD evolui negativamente. Há um tempo atrás eu li um estudo antigo falando que, acho que, não sei se foi 60%, 70% das crianças que estão institucionalizadas em casas, né? Adolescentes e tudo, casa de passagem, enfim. Eles têm o diagnóstico de TOD e TDAH. Então, assim, são crianças que não foram... Faltou alguma coisa para chegar nesse ponto. Não, ninguém dorme, não tem criança que dorme sem sintomas de TDAH, não tem criança que dorme sem opositor desafiador e acorda do dia para a noite. É toda uma evolução. E são crianças que desde pequena ela aparece. Mostrou algo, né? Isso, ele já faz com o amiguinho, ele é maldoso, com a família, e aquilo vai crescendo. Bicho, né? Quando chega com 14 anos, esse transtorno opositor desafiador, o TOD, ele migra, ou é um transtorno de conduta, ou é uma psicopatia, uma sociopatia. Então, assim, é um diagnóstico dificílimo. Às vezes, a gente lança a mão do pessoal da psiquiatria mesmo, para nos ajudar. E a família, ela é muito ciente. Eu explico muito sobre isso. Então, esses diagnósticos chegam assim, eu acho que meu filho tem TOD. Aí, peraí, se ele tem TOD, é algo muito sério. E que a gente, agora já teve situação, a Valéria deu dar alta, assim, né, para criança de TOD, que tem esse diagnóstico. Então, o tratamento também, ele resolve muito. E a aceitação dos pais em buscar o cuidado, falar assim, não, meu filho tem, eu não queria que ele tivesse, claro, ninguém queria, mas ele tem, vamos tratar.
Então, basicamente, é esse o cálculo que eu oriento. Mirella sabe disso. Assim, gostaríamos que não tivesse... Eu até brinco, gostaria até que não estivesse recebendo vocês aqui, mas hoje ele tá, então nós vamos tratar. Isso. Então, assim, tem... E que bom que descobrimos. Sim, então, o opositor desafiador, ou você descobre na infância e intervém, com medicação, com terapia, com mudança de estilo de vida rapidamente, ou você tem uma evolução muito negativa. Então, assim, é um dos diagnósticos mais sérios, assim, que eu vejo. São crianças dificílimas, assim, tidas como mal educadas, como uma disciplina. Não é. E tem aqueles que a gente poderia fazer uma correção que não é o opositor desafiador. Existe ali precisa, às vezes é um TDAH, às vezes é uma questão familiar que precisa ser melhorada. Outros transtornos. Nunca é uma consulta só de uma coisa só. Né? Assim, não, mas pode ter várias coisas envolvidas, né? Entender o contexto, né? Da criança, o ambiente da todo, escola, de tudo. Agora, você tem falado muito de sono, né? Paralisia do sono. Ai, olha, gente, o sono, né? o sono na Mas é que você não esquece de falar do exame. Não, desculpa, fala do exame. Sabe por quê? Eu vou te falar, porque assim, como anestesista, às vezes tem que fazer o BERA, tem que fazer algumas coisas, né? E tem os exames que você faz lá na sua clínica, que dá pra fazer a criança dormir. Explica pra a criança vai lá, passa pela consulta e já passa por exames também. Exame. Conta aí. Hoje eu faço um exame, né, de eletroencefalograma e o mapeamento cerebral, né, ou mapeamento cerebral. O que é esse exame? É um exame que faz para a gente ver a função cerebral, os estágios do sono, se durante aquela função cerebral... É aí que eu dou o diagnóstico de epilepsia, muitas vezes. Não que precise estar alterado para a gente dar o diagnóstico, às vezes o eletro pode estar normal, mas é ele, por exemplo, que eu pego uma crise. Né? Sim, então é um exame que vê a sua função cerebral. Eu faço até piada com as crianças que vê os pensamentos, né? E eles brincam e riem, assim, para ficar mais descontraído. Hoje lá a gente tem uma salinha que personalizada do astronauta e tudo, porque é um exame que precisa de um relaxamento. Isso. Né? O que é o exame? São 30 minutos, uma média de 30 minutos de registro da sua função cerebral. Aí nela eu faço em sono, em vigília, e às vezes a gente lança a mão de algumas coisas que é hiperpneia, que é soprar, para provocar mesmo. Às vezes a questão da foto, são as luzes, pra gente ver se aquela criança, durante aqueles estímulos, tem uma fotofobia, tem alguma crise convulsiva, na verdade. A gente faz esses estímulos. E aí a gente vê como que tá a função cerebral daquela criança. É adequado? Tá tudo certinho? Tá adequado pra idade? Porque às vezes a gente vê os pequenininhos, os prematuros. Então é um exame importantíssimo. E a gente faz, até para fazer diagnóstico diferencial. Ele é desatento, doutora Ellen, ele não aprende. Tem que fazer um exame de eletroencefalograma. Por quê? Ele pode ter uma crise de ausência. A epilepsia do tipo ausência, a criança não aprende. Vocês sabem o que é a epilepsia do tipo ausência? Nunca nem ouvi falar. A epilepsia do tipo ausência é a criança... Quando a gente fala em convulsão, nós lembramos do quê? Daquela criança que cai, se bate, que tem a contração muscular. Não, esse é só um subtipo. Existe mais de 30 tipos de crise. Olha, é só um subtipo da epilepsia. E a ausência é aquela criança que ela fica acordada, ela pisca, ela dura segundos. Eu até uso de metáfora para os pacientes, o que é a crise de ausência? É aquele corujão que a gente assiste lá na Globo, que assim, no início você tá vendo a mocinha e de repente você dá uma piscada e volta, o mocinho virou vilão virou mocinha. A ausência também é assim, a epilepsia do tipo ausência, ela não consegue aprender. A professora tá falando lá, explicando sobre a tabuada, aí ela dá uma piscada, e aí, quando volta, já passou, já é outra matéria. E aí, ela não consegue dar sequência. Tudo que ela olha, aquilo é interrompido. E a criança não aprende. E aí, ela é tida como desatenta, como lerda, como TDAH, preguiçosa. às vezes, né? Isso, o déficit de atenção. Então, assim, o déficit de atenção, eu peço obrigatoriamente o exame. Por quê? Aí, quando faz esse exame, nós temos um achado muito clássico da epilepsia do tipo ausência. Então, assim, ele não tem o TDAH. Ele até pode ter um TDAH associado, mas o problema dele, que ele não aprende, é a epilepsia. Eu trato, dou medicação anticonvulsivante, ele começa a aprender. Qualidade de vida. Porque é muito imperceptível. Essa crise, assim, claro que tem algumas crianças que se a mãe for muito atenta, se a escola for muito atenta. Por isso que é importante, Mirella e Valéria, a escola. O professor, assim como eu disse que o pediatra é a porta de entrada, a escola também é a porta de entrada na sua casa. Sim. Ele que vai te falar... parceria, né? O professor que vai falar com você se seu filho não está aprendendo. Seu filho... Então, tem que valorizar isso. Então, assim, a escola, a parceria da escola com a família, ela tem que existir.
Porque ele que vai falar assim, nossa, eu pego relatórios dos professores, assim, ele é desatento, ele parece desligado da realidade, ele não consegue dar sequência, a letra é grande e ela termina pequena, ele dá espaço, então aí precisa de pausência, ele está começando a escrever, ele pausa e depois retorna a escrever. Então, às vezes, só no relatório da escola eu consigo Você já sabe. Que ele é candidato. Então, assim, essa parceria de escola e família, ela tem que existir, né? O professor, ele é quem está ali com o seu filho 4 horas por dia, ou até 6 horas, né? Com dependendo da escola. Então, aí vem. E aí, o exame de eletroencefalograma, ele é importantíssimo. Porque nele eu dou diagnóstico de doenças, patologias mesmo, vejo a função cerebral do seu filho, se está adequado, ele que eu vou acabar intervindo. Diferencial, né? Isso, e aí vai. Então, é um exame para nós da neuro importante, assim como, por exemplo, o Bera, né? O Bera. E aí, do Bera? Conta pras mães o Bera. O Bera. O que é o Bera? Você sabe o que é o Bera? Não, gente, nunca ouvi falar. O Bera é um exame auditivo para saber a função. Assim como eu falei da função cerebral, eu tenho um exame específico para a função auditiva. Será que ele escuta bem? Mas ele não é surdo, doutora Ellen. Eu tenho 4 pacientes hoje lá no consultório que já são grandes, foram um diagnóstico tardio de um tipo de surdez. Ele fala, só que a via dele não entende bem. Aí, por exemplo, ele não escreve bem, doutora Ellen. Ele troca as letras. Porque ele não escuta bem? Como é que ele vai falar bem e escrever bem? Sim. Ele troca fonemas, ele não está alfabetizando. Aí vem assim, a gente vai puxando um gancho. Puxando tudo, né? G com Q, né? Em vez de então, aí a gente vai puxando um gancho. Então, o Bera é um exame para ver via auditiva. O ouvido esquerdo escuta da mesma forma que o direito? Entendi. Lá no cérebro tem um processamento, né, da audição. Isso. Tudo... Ele entende o que você fala, ele compreende o que você fala, ele repassa o que você perguntou. Então, é um exame que me mostra se a via auditiva está adequada. Então, assim, também os atrasos de linguagem. Dentro do atraso de linguagem é um exame que eu peço. Falando em exames, por exemplo, quando a gente fala assim, ele não fala, doutora Ellen, ele é autista. Isso eu escuto todos os dias. Os pais entram, assim, travados lá no consultório, chorando, orando. Eu já vi de tudo, assim. O dó. Eu tive pais que já abriram a porta, Valéria, já chorando. Então, assim, Mirela, você foi lá no consultório e você viu como é, não tem nada branco. Não. Quando você entra, tem um aroma bem agradável de flor de algodão para você respirar. É bem de acolhimento mesmo. E gente, como que foi o diagnóstico para você, Mirela? Assim, pra como mim esse diagnóstico? Eu recebi bem, porque já, né? Foi um alívio, né? Assim, já fiz faculdade, residência, mas doeu o fato da gente não ter um diagnóstico lá no passado, porque não precisava ter. Você ficou pensando o quanto poderia ter melhorado, o sofrimento evitado, né, na verdade. Quantas vezes, assim, eu estudava muito, sabia muito, porque aí deu também a questão do QI elevado, mas deu o TDAH. Então, assim, quantas vezes eu poderia ter tido, às vezes, passado melhor, ou a questão do TDAH adulto, né, a tendência ao vício, a ansiedade, depressão. Então, hoje fez muito sentido, mas se tivesse tido um diagnóstico... Quando eu, lá no consultório, eu tenho alguns pais com diagnóstico de autismo, de TDAH. Quando eles têm esse diagnóstico, é mais ou menos essa fala. Foi libertador, porque eu sempre me achei diferente. Agora eu sei o que eu tenho. E no seu caso... Eu fico muito cansada. Às vezes eu quero descansar, assim... Mas não é, tô com depressão. Não é, o cérebro cansou, eu esgotei todas as minhas forças, assim, tipo... Sim. E ao mesmo tempo tem um hiperfoco com uma coisa que eu fico lá, me deixa, tipo assim, estudando, entendeu? E no seu caso, por exemplo, veio com QI elevado ou com altas habilidades? Não, só QI elevado. Porque existe a dupla excepcionalidade. O que é dupla excepcionalidade? Superdotação com TDAH. Aí a escola me questiona o laudo que eu faço. Mas como assim? Ele é superdotado. E tem transtorno de atenção. Ele não aprende, demorou a alfabetizar. É impossível também. Sim. Voltando um pouquinho ao assunto. O Einstein, gente, não aconteceu isso com a gente. Chamaram ele de retardado. Tem relato do Albert Einstein que ele é retardado. Então, porque ele não conseguia se coisar. O cara é gênio, né? Então, às vezes é uma vertente de dislexia, né? Que eles achavam que... Aí é que é dislexia. E aí, conta pra gente. Dislexia é muito assunto. Eu falei que poderia Fala que tá se acabando. Só pra gente, então, vamos fazer um resumo. Dislexia, então. Não por isso. Já deu recado? Já deu recado. Ele pode já indicar aqui que ele ficou com vergonha e foi pra casa. Então, assim, o que é a dislexia? É um transtorno de aprendizagem, né? É uma dificuldade que a criança tem de leitura e escrita ou matemática. Pode ser de matemática também. Ela olha, não é um problema visual, mas ela olha e ela não consegue compreender as letras
que ele está olhando. O A, ele não consegue ver conforme é o A. Então, juntar as letras é difícil, entender os tamanhos. Só que quando a gente fala em dislexia, você só lembra da parte escolar, mas é uma criança que tem muita dificuldade de coordenação motora, ela não consegue amarrar os sapatos direito, ela não consegue saber o lado direito ou esquerdo corretamente. Então, ele tem uma outra. Isso também é um parâmetro para mim, porque, por exemplo, ele foi mal alfabetizado ou ele tem dislexia? E aí? E agora, pós-pandemia, é difícil, hein? Porque muitos pais tiveram que alfabetizar o filho em casa. Mas geralmente quem é disléxico, Michelle ou Mirella, ele tem uma dificuldade além da leitura escrita. Claro que é essa que chama muita atenção. Aí entra a questão dos estímulos, né? Mas você vai ver uma criança que ela não consegue andar de bicicleta direito, ela tem outras dificuldades. E aí, assim, como melhorar isso? Tem remédio para dislexia? Não, não tem remédio para dislexia. Qual que é o tratamento da dislexia? Mudança comportamental. Estímulo com terapeuta, a fono é importantíssima, que é ela que vai fazer a consciência fonológica dos sons para essa criança, ela que vai ensinar o B com A, Bá, ela que vai fazê-la compreender. Então, é isso. A escola, porque hoje também é amparado por lei a questão até da avaliação. Por exemplo, ela não consegue, ela só tira 0, porque ela não sabe ler, ou ela não consegue, ela até lê, mas ela não interpreta, ela não entra, a via dela de recepção não é a mesma que a nossa. E aí a escola tem que fazer o quê? Prova oral, tempo maior de prova. O Enem é a maior prova do país hoje, e ele é adaptado. E ele é adaptado. Por isso, Valéria, que é importante o diagnóstico. É uma prova extensa. É uma prova extensa. Então, para quem tem particularidade, Mirella, hoje com o laudo médico... Eu já dormi numa prova de vestibular, tá? Eu dormi, eu fiquei cansada. Mas aí, eu entendi que é porque eu não queria passar fora. Eu entendi que eu queria passar. Tava fazendo por fazer. Eu fui, né? Por que eu não tinha passado no vestibular que eu estudei tanto? Dormi e tal. Não, é porque você não queria. Não queria. Não, na verdade, não. Você foi TDAH. TDAH. Então, quanto sofrimento evitaria? Eu falo isso lá no consultório todos os dias com as mães. Então, assim, aceitar um diagnóstico é difícil, né? A gente existe as fases, né, de aceitação, diagnóstico, luto, aceitação, a negação, a gente compreende isso. Mas é importante, porque o Enem, que é a maior prova do país, tem uma adaptação para quem tem particularidade. Então, eu acho assim, né, pra gente... Até pra faculdade, né? Eu tenho uma amiga minha psicóloga, infantil, ela tem um relato, né? O irmão dela passou em medicina, não conseguia passar, ele tem TDAH, ela com o laudo direitinho de neuro, ele conseguiu ter diferença na hora da prova, um tempo maior. O que ajudou, sim. Uma adaptação, né? Então, onde tem essa por exemplo, a dislexia. Aí a criança na escola que não passava de ano, que estava reprovada, quando a professora passou a ter um auxiliar para ler a prova para ele durante a prova, ele foi fazer a sala numa sala separada e alguém leu, ele tirou 10. Porque são crianças que... Teve um amparo, precisa de alguma coisa mais. Para isso serve o laudo médico. O laudo não é um laudo condenativo, mas é um laudo de auxílio, para ele mostrar assim, olha, escola, toma aqui, meu filho essa tem direção, isso. Né? Ele tem direito a alguém ler a prova para ele, porque é muito sofrimento. Assim... Você olha, eu recebo de todas as idades, mas eu recebi um de 14 anos recentemente que não sabe ler e não tem deficiência intelectual. Olha, é uma dislexia. Olha que sofrimento. Não, ele não estava querendo ir para a escola. Ele foi para mim por mau comportamento. Aí você descobriu que não era o mau comportamento, de onde vem, né? Mas como assim, mãe? Ele tem 14 anos e a leitura não é boa. Eu tenho uma amiga em São Paulo, referência, neurocirurgiã com dislexia. Só pra gente ver como pode, diagnóstico, né? tratamento. É isso que eu ia fazer agora. Pra gente poder resumir bem, né? E seu marido, né? De conseguir te buscar. O que eu acho que a gente tem que fazer? É prestar atenção no comportamento desde pequeno. Viu que tem alguma coisinha que... eu não sei o que é, não sei o que pode ser. Sim. Vamos procurar um especialista? Porque tá aí uma neurocirurgiã lá em São Paulo que tem dislexia. Então, a pessoa pode conviver com isso. Não, desde que tenha o tratamento correto. O autismo, o TDAH, o autismo, nós temos os juízes, médicos, advogados com esse diagnóstico. No consultório hoje eu tenho 9 pais com diagnóstico mesmo, que fizeram a neuroavaliação e que tem o nível de suporte. São pessoas que são empresários, são professores, enfim. Tem todo um ritmo. Então, assim,
o diagnóstico, ele protege, ele não condena. Sim, O diagnóstico, ele é para proteger, na verdade, né? E para trazer aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, naquela situação, eu preciso focar numa terapia. O foco correto, né? O caminho, caminho correto a seguir. Agora, olha só, pra gente encerrar, vamos falar que tem novidade no ano que vem. O 2025 vai começar já com espaço novo. Nós vamos começar com a Neuroinfante, que é a nossa clínica nova. Hoje eu estou num espaço muito bacana, que foi uma pessoa que me acolheu muito quando eu cheguei em São Mateus, desde que eu cheguei, na verdade, que é a Clínica São Mateus, né? A André foi uma pessoa que me auxiliou muito. Mas hoje nós estamos com a proposta que é a Neuroinfante. E o que é a Neuroinfante? É uma clínica neurológica, onde você consegue ir e realizar os seus exames. Nós vamos ter um atendimento nós vamos ter um atendimento de neurologia infantil e também neurologia de adulto. Legal. Então, você consegue ali fazer esse screening legal. E os exames, eletroencefalograma, o BERA. E aí tem outras coisas que nós estamos aí em mente, mas ainda está saindo da pouco. Né? Deus abençoe. Mas assim, a princípio vai ser, nós vamos disponibilizar esses 2 exames, o BERA e o eletroencefalograma. Nós falamos aqui. E isso que eu expliquei a importância, né? Tanto adulto e infantil. E aí vai ter esses atendimentos, e nós vamos ter esses atendimentos. E coisa nova surgindo por aí. Que legal, gente. Quer falar pro pessoal já o local? Isso, é bem simples o local, é nessa região de clínica mesmo, de São Mateus, ali próximo da padaria Pão de Mel, frente ao açougue do Caramba, um local bem estabelecido aqui na cidade. Legal, mas que bom. Nós voltamos para as redes sociais, que eu já estava há bastante tempo, assim. Que bom. É pela maternidade, né? Toma nosso tempo. Eu tinha abandonado. Foi uma rede muito importante aqui, a rede social. Para mim, quando cheguei na cidade, a nível de informação, por que o neuropediatra, quando procurar, e quem tem Instagram e segue tudo, e também, assim, até para manter a afetividade, particularidade com os Eles gostam muito de tirar as dúvidas ali, né? Parece que tá mais próximo, né? Eu utilizo principalmente a nível de informação também, porque eu falei de assuntos lá, por exemplo, eu acabei falando de assuntos que a pessoa nunca ouviu falar. Autoestimulação, por exemplo, a questão do autismo em si. Acaba estimulando os pais para assim, vou procurar, porque a doutora falou que eu vi no Instagram. Aqui, pra gente fechar, me dá só mais 2 minutos. Vamos falar da ansiedade infantil rapidinho? Joia. Aí, fala da ansiedade. O que é ansiedade infantil, assim? Todo mundo é ansioso, né? Quem não é, né? Quem? Ansiedade, todo mundo tem, e é benéfico, menina. Quem não é ansioso, por exemplo, para atravessar a rua, o que te protege? A ansiedade, ou eu tenho que olhar de um lado para o outro, senão eu vou me acidentar. Já o transtorno, lembra que eu falei, o transtorno de ansiedade tem que ter um prejuízo. Então, uma criança que sofre muito. Tipo, na véspera de uma prova, ela não consegue dormir, né? Ela vai viajar, ela fica ansiosa. Ela é repetitiva, ela chora à toa, ela sofre com antecedência, ela quer se colocar no lugar da mãe, ela quer tomar conta do irmão, ela quer tomar conta da casa. É uma criança que, né, tem uma labilidade emocional, que eu choro fácil. Então, o transtorno de ansiedade, ele gera prejuízo. E ele é herdado. Às vezes a mãe fala assim, doutora, eu sou ansiosa, eu sou extremamente ansiosa. E é por isso que ele é assim. Seja um alecrim dourado. Não, então, e às vezes, mira, ela toma assim, que, né, a mãe, ela acha assim, ou o pai, né, os pais, eles acham que, eu que causei isso, porque lá em casa, assim, mais ou menos, isso é algo herdado. Então, assim, ele tem a carga genética, e aí, ao longo do tempo, ele tem gatilhos que estimulam. O excesso de tela, por exemplo. Muitas cores, o cérebro tá lá recebendo sinal e nada. E aí, assim, ele tá lá só recebendo, e ele não tá, ele não consegue desenvolvendo. Ele não consegue repousar, né? E tudo vai. Então, assim, ele teve um gatilho, o excesso de tela, um trauma na infância. Então, aquela criança acaba desenvolvendo. E eu costumo falar que o transtorno de ansiedade é uma linha de sucessão. Ele abre portas para outros transtornos. O transtorno, o toque, que é obsessivo compulsivo, por exemplo, que é um tipo, um subtipo. Os tics, né, os cacuetes, né, então, os tics são transtorno, o ápice do transtorno de ansiedade. Eu costumo até falar, assim, que lá no consultório tem 2 coisas que eu intervenho rapidamente. É o tic, que você precisa melhorar, porque ele não para sozinho, você tem que intervir ou medicamentosamente, ou a questão da terapia, mas tem que intervir porque ele não para. E a epilepsia, são as 2 coisas que eu intervenho rapidamente. As outras a gente vai vendo e tudo, não tem jeito. E aí, assim,
começou com transtorno de ansiedade. Então, é um transtorno de ansiedade, porque ele tem um prejuízo social, ele tem um prejuízo comportamental. É uma criança que às vezes é tida como uma criança mal educada, uma criança impulsiva, mas você vai ver, não é TDAH, ele é só ansioso. Ele quer falar, ele quer interromper os pais, não é questão de má educação, mas ele, aí assim, doutora, tudo ele chora. É uma outra coisa que eu escuto muito, tudo ele chora. Então, ele tá em sofrimento, tá pedindo, se gritando no outdoor, socorro, me ajuda. Que seja um mini adulto, às vezes eu vejo isso muito, a criança, ela fica ansiosa assim, né, às vezes com outras emoções aí, que os pais querem achar que criança, não, mas vai ficar ansioso por quê? Não tem um boleto pra pagar. Recentemente, tem, né, pra pai, não tem pra criança. Eu dei até uma palestra sobre isso, assim, sobre achar lindo a criança que é mini adulto. Aí ele é mini adulto, olha, é uma tem que respeitar as fases de vida. Sim, porque ele adquire aquele comportamento, nós achamos bom, só que ele traz um sofrimento. Eu brinco que a conta chega, na neurologia, uma hora chega a conta. Se ele tá na idade de brincar, ele tem que brincar. Mas eu não forço, doutora. Ele sim, você não força, mas você estimula mais. Você tem que estimular ele a ser criança, não ser um mini adulto. E aí o transtorno de ansiedade infantil, ele tem que, né, tem que intervir, não, porque ele é uma linha sucessória para outros transtornos, né? Sim. Algo herdado não é algo que você causa. O que acontece ao longo da vida são gatilhos que são estimulados, traumas, ou trauma emocional, ou acidente, ou perda de um ente querido, ou a pandemia, por exemplo, estimulou muito. Demais. Eu cheguei a atender criança lá na quem vai lá no consultório, se tem um estacionamento grande, eu atendi ele do lado de fora do estacionamento, porque ele criou uma fobia tão grande. De médico, de consulta. Por conta de vírus, e chegou lá como se fosse um astronauta. Então, mas por quê? Uma criança já tinha uma tendência, chegou a pandemia, aí perdeu um parente e ele ficou com aquilo. Até hoje tem crianças sofrendo consequências do período de pandemia, por exemplo. Tá bom? É complicado. Então, assim, é um transtorno extremamente importante, não pode ser tido como negligenciado, né? Não, então, e nós vemos isso, né? A negligência pro transtorno de ansiedade infantil, ela é todos os dias. É firula, é piti, isso. Não, essa criança, ela tá em sofrimento, ela tá com outdoor assim, socorro, eu preciso de ajuda. Eu vou marcar uma consulta pro meu filho. Doutora, muitíssimo obrigada. Quanto esclarecimento. Meu Deus, dá pra fazer a parte 2. É verdade. Eu disse que a gente podia ficar no inaugurar, você volta pra gente fazer a parte 2. Eu vou até pedir para as pessoas que tiverem alguma dúvida, né, pra mandar pra ela perguntas, crianças que têm autismo, TDAH, TOD, enfim, deixa as perguntas aqui, que aí no episódio 2 a gente já conseguiu esclarece. E aí eu já coloco as ideias da clínica. Isso aí, conta as novidades melhor. Obrigada, viu? Sucesso. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, foi muito bom e com certeza muito esclarecedor, né? Muito, gente. Obrigada. Você também acompanhando a gente, tá? Sim. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada.